Olá, gente. Sou o Dr. Wilson Sami, médico ginecologista, obstetra, com pós-graduação em sexualidade na adolescência. É um prazer estar aqui para passar para vocês um momento de reflexão nesta fase da vida do adolescente que nos traz muita preocupação, principalmente na questão da gravidez precoce. Quais as consequências da gravidez precoce? A gravidez precoce, que é considerada como um problema de saúde pública no Brasil e em outros países, é uma questão que alerta as nossas autoridades. No Brasil, por exemplo, 1 em cada 4 mulheres que dão à luz nas maternidades tem menos de 20 anos de idade. Essas meninas, que não são mais crianças, nem tampouco adultas, estão em processo de transformação e, ao mesmo tempo, prestes a serem mães. O papel da criança, que brinca de boneca e de mãe na vida real, confunde-se na hora do parto, onde tudo acontece. A fantasia deixa de existir para dar lugar à realidade. É um momento muito delicado para essas adolescentes e que gera medo, angústia, solidão e rejeição. As adolescentes grávidas vivenciam 2 tipos de problemas emocionais. Um, pela perda de seu corpo infantil, e outro por um corpo adolescente, recém-adquirido, que está se modificando novamente pela gravidez. Essas transformações corporais, rapidamente ocorridas de um corpo em formação para o de uma mulher grávida, são vividas muitas vezes com certo espanto pelas adolescentes. Por isso é muito importante a aceitação e o apoio quanto às mudanças que estão ocorrendo, por parte do companheiro, dos familiares, dos amigos e principalmente pelos pais. A escola muitas vezes não dispõe de estrutura adequada para acolher uma adolescente grávida. O resultado é que a menina acaba abandonando os estudos durante a gestação ou após o nascimento da criança, trazendo consequências gravíssimas para o seu futuro profissional. Os riscos de complicações para a mãe e a criança são consideráveis quando o atendimento médico pré-natal é insatisfatório. Isto ocorre porque, normalmente, a adolescente costuma esconder a gravidez até a fase mais adiantada, impedindo uma assistência pré-natal desde o início da gestação. É muito comum também o uso de bebidas alcoólicas, cigarros, o que aumenta os riscos de surgimento de problemas. Ainda existe a possibilidade de gestações sucessivas. Por exemplo, eu tenho pacientes com 23 anos de idade, 4 filhos. Os riscos do aborto provocado e as dificuldades para a amamentação, por isso a gravidez entre adolescentes deve ser encarada como um problema não apenas médico, mas de toda a sociedade. É importante a participação da família, serviços médicos e instituições, tanto governamentais como não governamentais, no combate à gravidez precoce e indesejada. O abandono da escola, dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, projetos de vida inviabilizados ou sequer sonhados, são estas algumas consequências da gravidez precoce, situação vivida todos os anos por milhares de adolescentes brasileiras, algumas mal saídas da infância. O assunto é motivo de grande preocupação das autoridades de saúde pública. A gravidez, antes do tempo, em condições inadequadas e muitas vezes indesejada, compromete não só o aspecto físico, como psicológico e social da vida da adolescente e sua família. O forte estímulo da mídia, que leva à banalização do sexo, a falta de perspectiva, principalmente de jovens, de famílias carentes, são alguns dos fatores que favorecem essa situação. Compete à família colocar responsabilidade e mostrar consequências aos jovens. É isso que fortalece o senso de realidade. Os pais não sabem lidar com a complexidade da situação. Ora são autoritários, ora são permissivos. Não estão preparados para discutir sexualidade e contracepção. Por isso, urge a necessidade das pessoas terem consciência daquilo que estão vivendo. Muitas vezes a mãe é arrimo de família e fica ausente durante o dia. Há a falta ou a inadequação da figura paterna. Os limites ficam muito fracos e a função de autoridade é transferida para a escola.
A Organização Mundial de Saúde considera a adolescência de 10 anos aos 19 anos. É um período principalmente na primeira fase, que o útero está ainda em formação, o organismo não está preparado. É uma gravidez de risco. O bebê pode nascer prematuro, com complicações durante a gravidez. O maior perigo são as infecções perinatais. Até o acompanhamento pré-natal, tão importante para garantir uma gestação e um parto sem problemas, é prejudicado na gravidez precoce. Porque a adolescente ela se alimenta mal, a adolescente ela não tem obediência às prescrições médicas, ela não respeita aquilo que deve ser passado, elas ganham pesos desordenadamente, podem desenvolver doenças como diabetes gestacional, podem desenvolver pré-eclâmpsias. Então, passa a ser uma gestação que poderia ser muito tranquila, chegam a complicar a vida dela. E principalmente aquela adolescente que chega tarde no pré-natal, porque ela esconde da família. Então, o recomendável, acima, que é de 6 consultas durante o período do pré-natal, não é possível concretizar isso. Por quê? Elas estão vivendo, escondendo a gravidez dos pais, negando a si mesmo. E às vezes, quantas vezes a gente pega uma gestação de 6 meses, quer dizer, ela só teve consciência que está grávida porque começou a ter volume abdominal. Então, quais os principais fatores que favorecem a gravidez precoce? Nós temos aí, como esses estímulos externos, a liberação sexual muito intensa, a mídia, o forte estímulo da mídia ao prazer, a banalização do sexo, colocam a iniciação sexual como uma coisa muito simples. Há um estímulo ao sexo sem responsabilidade. O adolescente, por sua vez, está vivenciando uma fase de transformações físicas, de mudança de identidade, não se encontra amadurecido para lidar com esse aspecto. E, por isso que é importante o adolescente parar um momento e repensar no que está acontecendo na vida. Que relacionamento eu posso ter realmente que tenha compromisso, que tenha responsabilidade? Onde vai me levar isto? Porque o corpo solicita, mas a mente não está preparada. O relacionamento de namoro, o relacionamento que não tem responsabilidade, não tem compromisso, né? E outro aspecto são os aspectos sociais, que são a pouca valorização do ser humano, onde a autoestima da mulher está muito baixa, principalmente você adolescente, que não sabe ainda se você é bonita, é feia, você quer ser aquela pessoa que realmente seja a principal da vida daquele rapaz. E por isso, muitas vezes, você se entrega. E a sociedade, então, não investe nessas iniciativas para promover valores humanos, onde a autoestima e a dignidade estão realmente em alta. A conjuntura sociopolítica e econômica não favorece sonhos e projetos pessoais, não investe em você, adolescente. A jovem não consegue ter perspectiva profissional, não vislumbra uma colocação social, e aí surge a maternidade, válvula de escape para a realização pessoal. Através dela, terá o reconhecimento social que buscava, mas quando se depara com a responsabilidade da gestação, fica assustada. Não sabe o que fazer. Por isso que nós temos um índice grande de abortos provocados, prejudicando a vida dessa adolescente, prejudicando inclusive futuras gravidezes, porque quando ela crescer, ela for dona do seu nariz, já adulta, ela vai repensar naquele aborto lá atrás que ela provocou, ou se esse útero não ficou prejudicado para adquirir uma outra gravidez por curetagens sucessivas que dá sinéquia uterina, que prejudica uma nova gravidez. Além desses fatores, tem o fator familiar, que apesar das campanhas, o mais forte é a identificação familiar. É preciso existir uma estrutura emocional para colocar em prática o que as campanhas ensinam, senão fica algo muito distante de sua realidade. Muitos pais ficam na dúvida ou constrangidos em falar de métodos anticoncepcionais para não parecer que estão incentivando a prática sexual. Mas acontece que o adolescente é impulsivo, movido por emoções e se tiver que fazer, faz. E aí, o adolescente ele tem aquele pensamento mágico. Comigo não acontece. Esse pensamento mágico, ele acha que
pode fazer tudo e nada vai acontecer. Imagina que tudo vai se solucionar sem que precise de se empenhar para isto. É uma característica do ser humano, que vai modificando à medida que se entra em contato com a realidade. O pior é que as famílias parecem também viver dentro desse pensamento mágico. Olha, gente, gravidez precoce mata mais de 70 mil menores por ano. Todos os anos, mais de 70 mil crianças e adolescentes do sexo feminino morrem devido a complicações durante a gravidez e o parto. Esse é um trabalho revelado por um relatório da ONG Save the Children. De acordo com o documento, esta é a principal causa de morte das jovens nos países pobres. O relatório intitulado Meninas que têm meninos analisa a situação mundial da maternidade, centrando-se na questão dos milhares de menores de idade que se tornam mães sem estar física ou mentalmente preparados. Uma maternidade demasiado precoce pode ser uma sentença de morte tanto para as mães como para os filhos. Alerta essa organização. A Save the Children assinala que uma jovem com menos de 20 anos que tem um filho tem um risco de 50% maior do que o de uma adulta de morrer na sequência da gravidez ou do parto. A mulher não está fisicamente preparada para a maternidade, senão 5 anos depois da sua primeira menstruação, explica a organização. As altas taxas de mortalidade das progenitoras somam-se ao elevado índice de óbito das crianças. Todos os anos, mais de 1 milhão de filhos de mães adolescentes morrem antes de atingir 1 ano de vida. Esse problema existe especialmente nos países em desenvolvimento, onde acontece 9 em cada 10 nascimentos. Nessas circunstâncias, a pobreza, a falta de planejamento familiar e de educação sexual são as causas primeiras desta realidade, que também afeta, no entanto, os países industrializados. Então é um momento de reflexão para que nós paremos e repensemos no que estamos fazendo. E que o que eu coloquei aqui sirva para você refletir e crescer. Muito obrigado pela atenção.